Bora dissecar quadrinho nacional de novo. Lâmina Azulada. Fala galera, Eduardo Pinheiro aqui. E hoje a gente vai dissecar a Lâmina Azulada do Luiz Carlos Souza e Rafael Dantas. É um dos quadrinhos que eu recebi, vou botar aqui no foco pra vocês verem, que eu recebi no último unboxing do canal. Então obrigado, gente, por mandar essas coisas pra mim. Se você quiser mandar um livro pra mim também, um quadrinho que você fez, uma fanart, uma ilustração, um mimo, né? Manda pra mim, a caixa postal tá aqui na tela, tá? E tá aqui na descrição também. E eu tô muito feliz de ter esse quadrinho em mãos, porque eu gosto de CK nacional, eu gosto de aventura, eu gosto de fantasia nacional. Eu acho que tem tudo a ver falar sobre isso aqui no canal. Então, antes de começar oficialmente o vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar, todo mundo já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Me segue nas redes sociais todas, tá aqui do lado das redes sociais. E lembre que eu tenho um grupo no Facebook. Agora o canal tem um grupo oficial no Facebook, onde a gente pode trocar ideias sobre produção de quadrinhos, sobre fazer quadrinhos, sobre, enfim, quadrinhos, né? Todos os aspectos de estudo, de análise, de crítica, de produção, beleza? Entre lá no grupo, tá bem divertido fazer parte desse grupo. E é isso aí. Então vamos lá. Lâmina Azulada é um quadrinho sobre um cangaceiro em busca de uma lâmina azulada, né? Que curiosamente você não vê porque é preto e branca, o quadrinho é preto e branco por dentro, mas enfim, você procura a lâmina azulada e para derrotar o vilão, que eu não vou dizer quem é aqui, mas tem a ver com a figura da morte, tá bom? Então eu vou fazer agora, eu tenho feito os vídeos do Dissecando mais separadinho para ficar mais claro para vocês. Então eu vou falar de história, depois eu vou falar de desenho e por último de narrativa, tá? Para que fique bem evidente qual é a crítica de cada parte, fique mais fácil para vocês entenderem sobre o que eu tô falando, beleza? Então sobre a história. A história é uma aventura bem nos padrões clássicos, né? De que o herói quer encontrar o item que vai derrotar o vilão, né? Mas ele é contado de uma forma muito interessante porque você tem saltos temporais o tempo todo. Você encontra ele no início da história velhinho, né? Como tá aqui na capa. Mas você depois vê ele jovem, vê ele velho, vê ele mais jovem ainda, ele mais velho ainda. Não tem uma linearidade nesse tempo, né? Até porque toda a história é sobre o fato de ele estar brigando com a morte. Ele está desafiando a morte, né? E tentar vencer a morte de alguma forma. A morte como conceito, né? E então, né? Faz todo sentido essa capa aqui. Essa capa é muito boa, eu gosto muito dessa capa. Então, uma aventura redondinha, tá? Eu gosto disso. Eu gosto de ser passada no sertão, né? Que é um ambiente nosso, que a gente pode explorar bastante ainda. A gente fala muito sobre mitologia nórdica, sobre mitologia grega, sendo que a gente tem tanta coisa no Brasil legal para ser explorada. E aqui eles usam isso muito bem, né? Eu gostei do uso do sertão, de não ser exatamente Lampião, Maria Bonita, não. É o conceito de sertão, né? Só que mais elaborado, com alegorias e tudo mais. Inclusive aqui no final do livro eles colocam toda uma parte falando sobre justamente as inspirações para personagens, para histórias, para conceitos, o que é muito legal. Dá pra ver que teve um estudo por trás disso, né? Isso é muito importante. Só, assim, uma personagem que morreu, mas não morreu, e não ficou claro o que aconteceu com ela, porque não foi mostrado, era pra ser implícito. Eu achei um pouco confuso essa parte, mas tirando isso, redondinha a história, bem divertida, gostei bastante. E o final da história é muito satisfatório. Eu gosto quando você acaba a história, e não é tipo, final feliz só, entendeu? Tem uma questão ali de uma redenção, de que não necessariamente você teve um final feliz, o final é meio, né, ambíguo, mas ele é conclusivo. Então foi um final que me deixou satisfeito, assim. Eu gostei de como concluiu a história. Tem algum passarinho cantando aqui? Vocês estão ouvindo esse passarinho cantando? Desenho, tá? O desenho eu acho que é o ponto alto, na verdade. É muito bonito o desenho. O Rafael Dantas, pelo que tá escrito aqui, ele trabalha com quadrinho há muito tempo já, né? E eu achei muito legal o desenho. Vou mostrar pra vocês aqui, não sei se dá pra ver. Olha só. O desenho é bem redondinho, cara. É bem bonito mesmo, né? É dinâmico pra caramba, tem personalidade. E eu gostei bastante do formato, cara. Depois eu falo sobre isso na parte narrativa, mas o formato ajuda os desenhos, né? Na maior parte das vezes o desenho fica favorecido pelo formato. Ele é muito expressivo, olha só. Muito expressivo. E uma questão que eu nem falei na parte de história é que é um quadrinho de assim, aventura e ação. Tem muita ação, tá? Tem muita cena de aventura, muita correria e luta e porradaria, né? É divertido. Se você gosta de filme de ação, de filme de aventura, isso aqui é um prato cheio pra você. Ele, apesar de desenho ser muito dinâmico, as formas anatômicas serem muito legais, as expressões serem muito legais, ele usa pouco cenário, tá? É um cenário funcional. E tudo bem, tá? Eu sei que eu sou chato com cenário, a galera fica, o Rafa é o taradinho dos cenários.
e, de fato, um pouco, mas aqui não é um problema necessariamente. Não é que ele não use cenários, ele usa onde precisa, entendeu? Ele sabe falar, cara, esse quadro aqui não precisa de cenário, não vou usar. Esse quadro aqui, o cenário pode ser só esquemático, vou fazer esquemático, entendeu? E tá tudo bem. Então é o que eu falo, no final das contas, nas aulas, né? A galera acha que eu sou, nas aulas, vou ficar enchendo o saco com o cenário. Não necessariamente, gente. O cenário ele é uma ferramenta, ele tem que ser usado para contar a história. Então a hora que ele precisa do cenário, ele usa o cenário. A hora que não precisa do cenário, ele não usa o cenário e tá tudo bem. Beleza? Eu tenho que elogiar uma questão aqui, que é o envelhecimento do personagem. Como eu falei, o personagem passa por várias situações, né? Você vê ele em vários momentos da vida. Tem ele jovem, tem ele velho, né? E ele jovem é assim. E ele velho... Tem vários deles velho, na verdade, né? Tem um ele velho assim. Aqui, ó. Tem vários dele velho. Tem um ele velho do final. Que... Ele com o bigodinho. Que é uma responsa o bigodinho dele. Cadê o bigodinho? Que é assim... Né? Então, eu sei que não ficou tão claro de vocês verem aqui na imagem, mas o envelhecimento é muito bem feito, visualmente falando, né? A história funciona também, apesar de que eu senti um pouquinho de falta de talvez me indicar que mudou de tempo mais claramente visualmente, né? Então, mudar um pouco talvez o requadro, ou mudar um tipo de arte final, para me deixar claro. Em algum momento eu demorei um pouquinho para entender que mudou de tempo, mas tudo bem. Porque eles colocam lá, tipo assim, um tempo antes, ou muito tempo antes, muito tempo depois. Então isso dá uma ajudada. Mas o ponto que eu quero elogiar é como ele envelheceu bem o personagem. Porque ele tem traços muito específicos, né? Ele tem uma pinta aqui, né? Ele tem o nariz em um formato muito específico. E isso ajuda o desenhista a envelhecer ele bem. Então é fácil ele colocar rugas, ele colocar barba e não perder a caracterização, né? Ele não deixa de ser o personagem. Ele continua sendo ele, porém mais velho. Isso é difícil de fazer, tá? Para os desenhistas de plantão aí, e foi muito bem feito. Então, como exemplo, se querem estudar isso sendo bem feito, aqui, tá? E por fim, narrativa. Narrativa, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Eu já falei um pouco, na verdade, né? O fato de ser dinâmico é excelente. Então, existem muitos quadros que são inclinados, são diagonais e tudo mais. A decupagem, né? Que para quem não sabe, decupagem é como você monta os quadros. É dinâmica, é interessante, é inventiva, e isso faz com que a história fique animada, fique rápida de ler, fique fluida de ler, né? Ela é gostosa de ler. Tem algumas questões aqui, e eu queria falar delas especificamente, que dizem respeito ao formato, tá? Porque esse quadrinho é um quadrinho pequeno, assim, pequeno de formato, né? Deixa eu comparar aqui, sei lá, por exemplo, o Semblante, que é outro quadrinho que vai ser dissecado muito em breve aqui. Aí, ele é bem maior, tá vendo? Aqui. Então, ele ser pequeno não é que é melhor ou pior. A experiência de leitura é diferente, né? E aí, quando eu peguei esse livro para ler, eu gostei de ser pequeno. Eu gosto desse formato. É um formato livro, mas... Não, olha aqui, outro quadrinho que vai ser dissecado. Não é um quadrinho, no caso, é um livro que vai ser dissecado em breve. Olha só. Se parece mais com esse formato, né? Isso aqui é um livro. Livro de palavras, né? E é um livro que é bom de ler. Eu gosto de livro pequeno, porque cabe melhor na mão. Mas eu gosto de quadrinho grande, porque você vê melhor as imagens. Mas aqui, eles souberam ver, na maior parte do tempo, que era um quadrinho pequeno e, por isso, fazer desenhos que funcionam nesse formato. Porque, por exemplo, olha o mangá. O mangá é um formato bem pequenininho e que funciona. Porque os artistas já pensam no formato e já fazem desenhos pensando nele, né? Por exemplo, se você pegar um One Piece da vida e coloca em formato europeu BD, vai sobrar vazio, né? Porque aquele é preenchido para ficar bonito na parte pequena. Mesma coisa você pegar um BDzão, né? Sei lá, um Tintin, né? E colocar ele em formatinho de mangá, vai ficar ruim de ler, vai ficar tudo apertado. Porque os desenhos são feitos para um formato específico. Aqui é um formato peculiar, porque é raro ver esse tipo de formato aqui no Brasil, ele meio pequeno assim, né? Mas eu gostei, porque a maior parte das páginas funciona nesse formato. Algumas páginas não funcionam, tem muita informação, tá? E ela se perde um pouco. Eu senti isso em alguns momentos, especialmente quando tem muito quadro por página, né? Que a história tinha que avançar, não tinha tanto espaço para a história avançar, né? Por exemplo, aqui é uma página de muita informação, tá? E aí você se perde um pouco, a coisa fica um pouco confusa, mas sim, nada que atrapalhe a leitura. Uma coisa que talvez a galera ficar de olho para no próximo, né, pensar no formato, para adequar os desenhos, adequar a decupagem a esse formato. Que eu gosto desse formato, particularmente. Eu acho maneiro esse formato mais pequenininho assim. Ele é confortável de ler, mas ele tem que ter menos imagem por página, para que a leitura não fique truncada. Mas além dessa questão do formato, agora voltando para a narrativa como um todo, né, ele é muito competente. Como eu disse, o Sr. Rafael Dantas já trabalha com quadrinhos há muito tempo, aparentemente. Eu não conhecia o trabalho dele, inclusive. Mas ele é muito competente, porque a narrativa está bem feitinha. A gente tem diagonais, olha só, sempre a diagonal acontecendo.
você tem os elementos da página, mesmo sem entender a página, olha só. Fora de contexto, você vê que a página vai correndo, tá vendo? Ela leva você para os elementos certos. Ela tem um cuidado com isso, né? É muito comum a galera fazer quadrinhos e só desenhar as páginas e pronto. Não, aqui eles pensaram em como contar a história de forma narrativa, ritmada, visual, né? Com um ou outro tropeçado no meio do caminho, mas muito bom. Então, gente, recomendo, tá? Bastante. Eu vou tentar achar um link na descrição aqui embaixo para botar onde comprar, onde conseguir esse quadrinho. Ele foi financiado, inclusive, pelo governo do Ceará. Olha aqui, tem um apoio cultural aqui, né? O que é ótimo. Eu sempre falo aqui no canal que é importante a gente ter esse tipo de apoio governamental, né? Para quadrinhos, para cultura de forma geral. Então, parabéns aos envolvidos. Obrigado pelo mimo mais uma vez. E é isso, gente. Leiam Lâmina Azulada, que eu curti bastante. Tá bom? Se vocês gostaram também, ou vocês já leram, não leram, comentem aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E quero saber o que vocês acham de quadrinhos preto e branco. Porque eu acho que esse quadrinho, uma coisa que eu não falei antes, é um quadrinho legal, mas que o que ele apresenta, né, de fantasia, de mitologias e tudo mais, do fato da lâmina ser azulada, né, isso aqui seria muito legal se tivesse cor. Eu acho que a cor ia dar um gás aqui. Como é uma arte final bem rebuscada, com bastante informação, uma cor bem simples mesmo, quase um flat. Uma cor, eu diria, talvez parecida com o que acontece no quadrinho do David Aja, que agora me fugiu o nome do colorista. Mas uma cor mais simples, só para dar o tom, né, da cena. Eu acho que seria muito legal ter uma versão, um dia, quem sabe, uma reimpressão colorida disso aqui. Eu gostaria de ler. Beleza? É isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!